A paz do Senhor para todos os irmãos, a paz do Senhor para todas as irmãs. Bom dia. Queremos hoje estar nessa manhã a compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra lá em Colossenses, no seu capítulo 3, do versículo 12 e alguns versículos, que diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e em entranhas da misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A gente vai estar vendo aqui algo muito lindo que Deus convida, né? Porque vai estar falando sobre a exortação e a santidade ao amor fraternal. A gente vai ver aqui que é algo que nos mostra para que nós venhamos ser provados, para ser aprovados. Vamos ver aqui que logo no início, a gente vai ver aqui que de Colossenses, a gente vai ver aqui, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também a vós manifestais com Ele em glória. O que a gente vai ver aqui? Vamos ver aqui algo que o Senhor está nos ensinando. Que para a gente entender o valor de ser como Cristo. A gente vai ver que Cristo perdoou os nossos pecados. E a gente vai ver algo aqui que Jesus aqui faz até uma comparação, um ensinamento, que é onde um rei, ele tinha um rapaz, um homem que devia muito ao rei. E o rei, em rica misericórdia, ele perdoou essa dívida. E aí, depois, esse homem tinha um outro homem que devia a esse rapaz que o rei perdoou a dívida. E a dívida que esse outro homem tinha com esse rapaz que foi perdoado pelo rei era uma dívida pequena. E a gente vai ver que ele não perdoou. E ele foi até o final, até o ponto que esse homem foi preso por essa pequena dívida. A gente vai ver que o rei soube dessa atitude daquele que foi perdoado por ele. E o próprio rei agiu também conforme foi, e ele prendeu esse homem que ele perdoou. E a gente vai ver uma lição. Por que a gente aceita e entende o perdão de Deus e a gente não aceita e não entende o perdão do próximo? O que nós viemos pensar nesta manhã é que nós viemos entender: se Deus, o nosso soberano, nosso Pai, perdoa os nossos pecados, por que a gente não pode perdoar os nossos irmãos? Por que a gente tem que guardar mágoas? Por que a gente tem que fingir estar tudo bem, mas na verdade não está? A gente vai ver que o perdoar é não lembrar, é esquecer o que foi o causa, o motivo, a razão, a circunstância que foi causa daquela situação. Seja dívida, seja mágoa, seja uma atitude que trouxe tristeza.
Mas desde o momento que quando nós perdoamos, isso significa algo bem para a gente meditar e entender que precisamos entender que o Senhor nos convida nessa manhã a perdoar. Que nós viemos buscar as coisas de cima. Que nós viemos procurar a fazer conforme Cristo fez. Conforme Cristo nos ensinou, nos ensina. A gente fala de perdoar, a gente pode ver, são situações que se a gente for olhar para a nossa caminhada, se a gente for olhar para a nossa vida, a gente não tinha que nem não aceitar ou não ser assim perdoado por Cristo. Mas Cristo, Deus, perdoou. Por que a gente não perdoa o nosso irmão? Ah, mas Joel, foi uma ferida muito profunda. Foi uma circunstância muito profunda. Ei, Deus nos perdoou. E o que ele passou, o que nós fizemos contra a lei, contra os mandamentos, e o que a gente acaba fazendo durante essa percorrida, porque a gente não é perfeito, o Senhor perdoa. E por que a gente, quando a gente vai referir ao irmão, ao próximo, a gente não quer perdoar? A gente quer escolher, eu não vou perdoar, não consigo perdoar. A gente vai ver que não tem como dizer assim, mas no grande dia o Senhor vai entender que eu tentei. Não, você não tentou. Você simplesmente não quis vencer, não quis retirar essa mágoa do seu coração. Mas quando Cristo chegou, mas quando Deus diz assim, eu te perdoo dos seus pecados, aí fica tudo leve. Mas quando não é o irmão, você quer se colocar como um juiz que não perdoa, que não perdoa a causa. Mas é Deus nos trazendo a comparação. Qual é a diferença? Por que perdoa? Porque entende o perdão de Deus para com nossas vidas, mas quando Deus quando Deus nos coloca numa situação para que nós vamos perdoar aquele que acusou, que fez, ou ao contrário, ou ser perdoado, a gente não entende. Por quê? É isso que nós devemos meditar. Nós devemos meditar porque o Senhor vai entender. Que a gente vai ver aqui que no versículo 16 diz assim, a palavra de Cristo habita em vós, abundantemente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos, admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus e Pai. Que nós venhamos nesta manhã a agir, a perdoar, a liberar o perdão. Porque muitas das coisas a gente não vive, a gente não vê o novo de Deus porque a gente tem mágoas. Não use esse ressentimento que não é bom para tentar prejudicar, para tentar machucar o irmão, alfinetar o irmão, criticar o irmão, insinuar para o irmão, humilhar o irmão. Não, faça diferente, perdoe, ame. Porque o que o Senhor está querendo que você faça é a humildade, como um filho. A humildade. Ele quer que nós venhamos ter humildade, dignidade, mansidão. Isso devemos buscar em Deus. Não é simplesmente buscar vitórias. Não é simplesmente buscar poder, glória, honra, status. Mas é Deus nos convidando a primeiramente buscar mansidão, humildade, buscar cada dia mais e mais a se libertar, porque a gente precisa se libertar todos os dias,
Porque tem áreas que não é necessário o profeta chegar e dizer assim, ó, tem que se libertar dessa área aí que você é muito nervosinho. Ó, tem que libertar nessa área aí que você é muito rancoroso. Ah, libertar nessa área aí que você é muito que é muito estresse, é muito estressante. Ah, tem que liberar essa área aí que você é muito maldoso. Não espere profeta falar. Você sabe o que você tem que melhorar. Você sabe o que você tem que se libertar. Então não espere Deus te parar para dizer assim, ó, eu te coloquei no leito porque você era muito rancoroso. Eu te coloquei em certa situação para você aprender a você liberar o perdão, a ser perdoado. Que nós vamos entender, nós não somos melhores que ninguém. Nós não estamos em condições de escolher, esse eu perdoo, esse eu não perdoo. Não. Busque a humildade. Seja humilde como Jesus Cristo foi. Busque a honestidade como Cristo foi. Busque a sinceridade como Cristo foi. Que você possa nesta manhã refletir. Qual é importante para a sua vida? Perdoar e ser perdoado e se perdoar, estar em paz? Ou ficar rancoroso? Ou ficar em turbulências sem paz? Sem tranquilidade espiritual, mental, que você possa pensar nesta manhã, em nome de Jesus. Dá tchau, filho, dá beijo. Dá? Dá beijo? Pega a visão.